Então, vamos lá para ver trigonometria. Pelo que eu vi no seu livro, é bem tranquilo. Tirei minha câmera também, porque ninguém merece ver eu em preto e branco. Então, vamos lá. Razões trigonométricas, né? Eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá bom? A gente sempre vai usar o triângulo retângulo nesses casos. Vale Pitágoras, tá? Aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Mas aqui a gente vai ver outra coisa, tá bom? Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa, ok? E esse ângulo alfa, ele vai ter o seguinte, ele vai ter a hipotenusa aqui, ó, que é o A, e ele vai ter um cateto, que está do ladinho dele. A gente chama esse cateto de cateto adjacente. E o cateto que está na frente dele, que é o B, a gente chama ele de cateto oposto. E não cateto adjacente ou cateto oposto, sempre vai depender do ângulo que você está observando, ok? E aí a gente vai ter as razões trigonométricas. O seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Para a gente lembrar disso, a gente tem esse... Eu esqueci o nome, mas é tipo um macetezinho. Que a gente fala socatoa. Socatoa. Seno é o oposto sobre a hipotenusa. Cosseno adjacente sobre a hipotenusa. Tangente oposto sobre o adjacente. Tá bom? Socatoa, para a gente lembrar. Tá? Aí a gente vai ter que identificar qual caso que a gente vai usar e aplicar a fórmula, é bem simples. A gente tem o chamado ângulos notáveis, tá bom? Que é 30, 45 e 60. E esses ângulos a gente tem que decorar. Aqui tem cotangente também, mas a gente ignora isso aqui, tá? No seu livro só tá até a tangente. E aí, esses ângulos notáveis são porque são ângulos bem comuns na matemática. Por exemplo, 30 graus é metade de 60, né? Então, quando a gente divide um triângulo equilátero ao meio, né? A gente traça a bissetriz, a gente vai ter um ângulo de 30 graus. Se a gente traçar a diagonal principal de um quadrado, a gente vai ter 45 graus. E se a gente pegar um triângulo equilátero, a gente tem 60 graus. Então, são ângulos, a gente chama ele de ângulos notáveis, tá bom? São comuns em figuras geométricas, muito utilizadas. E aí a gente tem uma musiquinha. Eu vou cantar, desculpa minha voz aqui, mas todo professor de matemática tem que cantar. Para montar essa tabela, a gente coloca 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente. Aí fica 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Montou a tabela. Uma dica que eu dou: na sua prova, você chega e pá, monta a tabela. Aí você não tem que ficar lembrando, você só consulta a tabela, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios. Questão 1. A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Então, aqui, 8.000 metros. Nessa situação, qual altura se encontra o avião ao percorrer essa distância? Então, ele quer saber a altura aqui, né? Ele quer saber essa parte aqui. Aqui é a hipotenusa, né? Um triângulo retângulo. Esse x, ele tá na frente do 40. Então, o x é um cateto oposto. E essa aqui é a hipotenusa, que é 8.000, né? Então, aqui do socatoa, qual que usa o cateto oposto e a hipotenusa? Tem O e H junto. O seno, né? O seno é o oposto sobre a hipotenusa. Então, a gente vai usar essa relação trigonométrica. Então, a gente vai falar que o seno de 40 graus... Ó, interessante falar também. Ele deu o seno de 40 graus aqui, ó. Seno, cosseno e tangente de 40 graus, tá bom? Ele sempre vai dar o seno, o cosseno e a tangente.
dos outros ângulos. Ele só não vai dar se for de 30, 45 ou 60. Por isso que a gente tem que memorizar aquela tabela, tá? Montando aqui, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então x sobre 8.000. O seno de 40 graus, ele deu que é 0,64. A gente passando 8.000 que está dividindo, a gente passa multiplicando, a gente vai ter que x é 5.120 metros de altura. Questão 2. João trabalha em um prédio e todos os dias tem que subir uma escada de 8 degraus, que tem aproximadamente 2 metros de comprimento e 30 graus de inclinação. De acordo com a figura a seguir, determine a altura de cada degrau. Você concorda comigo se eu traçar essa altura aqui, ó? Aqui assim? Essa altura aqui, ó, que eu vou chamar de x. Ela é a soma da altura desse degrau, mais esse 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 degrau, mais esse, mais esse. É, né? É a soma da altura de todos os degraus. Degraus. Degraus aqui. Então, vai ser a soma da altura de todos os degraus. Aqui a gente tem, né, esse 2 metros aqui, ó, é a nossa hipotenusa. E esse x aqui é o cateto oposto. Qual desses aqui tem hipotenusa e o cateto oposto? De novo, o seno, né? Então, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a gente vai usar a relação do seno. Então, vamos lá. O seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que eu chamei de x, dividido pela hipotenusa, que é 2. O seno de 30 graus é 1 sobre 2, como a gente viu lá na tabela. Multiplicando o cruzado, a gente vai ter 2 vezes x, 2x, 1 vezes 2, 2. Então, x é igual a 1 metro. Só que são 8 degraus. Então, a gente tem que dividir 1 por 8, que vai dar 0,125 metros, ou 12,5 centímetros. Trigonometria é isso. Na verdade, do seu livro, se tiver algo mais difícil que isso, você me manda. Se tiver dúvida, você me manda. Porque o seu livro, pelo que eu vi lá, os objetivos, é isso que ele está pedindo. Mas se vier mais complexo, ou se for fazer alguma que você não entendeu, pode mandar mensagem que eu explico, tá bom?